vamos hoje fazer a correção da atividade 3.13, né? A terceira da nova metodologia de avaliação, né? Porque essas atividades vão compor uma nota. E a 13ª numa contagem geral, tá? Do dia 3/5. Então, pessoal, o primeiro exercício, a gente tem um probleminha envolvendo uma função do primeiro grau. Porque de todas as funções que a gente vai estudar, todas elas, a gente tem uma aplicação muito grande na nossa vida prática. Muitas vezes os alunos perguntam, professora, onde que eu vou usar isso um dia na minha vida? Tem muita coisa que realmente são conceitos, são definições que você vai usar se você seguir uma carreira na área da engenharia, ou talvez até da arquitetura, né? Mas já tem outros conteúdos, não, que está relacionado ao nosso dia prático. E a função do primeiro grau é um desses conteúdos, é um conteúdo muito importante que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, né? Como eu já falei para vocês, quando eu vou ao açougue comprar uma carne, o pagamento da carne, da minha compra, é uma função do primeiro grau, porque a quantidade de quilos é a variável, não é o valor variável? Mas vamos lá, vamos para o nosso exercício. O que disse a questão? Um plano de saúde cobra R$300 de mensalidade e R$60 por cada consulta utilizada. Determine, na letra A, a função que representa o pagamento da mensalidade desse plano. Então, vamos supor, no primeiro dia do mês, eu estou totalmente saudável, não estou sentindo nada, né? Aí pode ser que eu precise ir ao médico, só que eu vou saber quantas consultas que eu vou fazer. Não sei, né? Então, vamos tentar relacionar isso com a função que a gente está estudando. A função que a gente está estudando não é y, que é igual a x mais b, onde a gente chama a coeficiente angular ou variação, taxa de variação, dependendo do contexto, e o b é o coeficiente linear. Esse b aqui, ele depende de alguém? Eu posso multiplicar ele por alguém? Não posso. Já o A, eu vou multiplicar o x, não vou? Não é A vezes x? O A não é o coeficiente de x? Não é o número que acompanha x? Então, olha aqui. Um plano de saúde cobra R$300 por mês. Então, quer dizer o quê? Que se eu não for ao médico, se eu não fizer nada com esse plano de saúde, se eu não passar a carteirinha em nenhum lugar, quer dizer o quê? Que vai passar o mês e eu vou pagar quanto? R$300. Mas, se eu consultar, eu vou pagar R$60 por cada consulta. Então, quer dizer o quê? Que aqui a gente tem o quê? Que X é a quantidade de consultas. E o preço fixo? Eu tenho um valor fixo, não tem? Todo mês eu tenho que pagar R$300. Se eu pensar no A e no B, quem que é fixo? O A depende o A multiplica o X, ou seja, ele pode mudar, não pode? O B muda? O B não muda, então quer dizer o quê? Que o B é o preço fixo, é a mensalidade, deixa eu escrever aqui, é o preço fixo, é a mensalidade de R$300, não é isso? Então quer dizer o quê? Que X é a quantidade de consultas. E quanto que eu pago por cada consulta? Quem que é o A aqui? R$60. Então, cada consulta por consulta. Então, cada consulta eu vou pagar o quê? R$60. Então, reescrevendo essa função, como é que ficou? Y, que representa o valor que eu vou pagar mensalmente desse plano de saúde, ficou R$60 por consulta, mais R$300. Então, quer dizer o quê? Que aqui a gente tem a função. Aí, na letra B, perguntou, quanto que pagará um cliente que fizer 3 consultas em um mês? Então, no caso, X, né, a quantidade de consultas, então, ó, aqui eu tenho que X é igual a 3. E Y é o quê? É o valor a pagar. Quanto que eu vou pagar, então? Então, vai ficar com Y, que é igual a 60x, mais 300. Aí, eu tenho que o x está valendo 3. Por quê? Porque eu fiz 3 consultas. Então, x é o valor das consultas, de cada consulta, mais
300. 60 vezes 3, 180. 180 mais 300, 480. Então, quer dizer o quê? Que eu vou pagar 480. Já no segundo exercício, pediu para a gente determinar o valor dos coeficientes angular e linear e classificar em crescente ou decrescente. Então, ó, a função é y ou f de x, que é a mesma coisa, que é igual a x mais b, sendo que o a é a letra que representa o coeficiente angular é o a e a letra que representa o coeficiente linear é o b, né? Se o a for positivo, a função é crescente. Se o a for negativo, a função é decrescente. Aí tá. Eu vou diferenciar o A do B pela posição? Ah, tá. O A vem primeiro e o B vem por último? Não, não é isso. A característica do coeficiente angular é que ele acompanha o x e o B é quem fica sozinho. Então, aqui, qual que é o coeficiente angular? Qual que é o número que está com x? É o 4. Qual que é o coeficiente linear? Quem está sozinho? Menos 8. Aqui eu tenho que o angular é positivo, então quer dizer o quê? Que essa função é uma função crescente. Aqui na letra B, qual que é o número que acompanha o x? Eu não tenho número, né? Então é 1, com o sinal negativo, então é menos 1. E o linear, quem está sozinho? É o 5. O angular foi negativo, então essa função é uma função decrescente. Aqui, qual que é o coeficiente angular? Qual que é o número que acompanha o x? É o 5. E o linear? 25. Aqui é positivo, não é? Então, quer dizer o quê? Que aqui a gente tem uma função crescente. Na letra D, qual que é o número que acompanha o x? A gente tem um x só, não é? 1x, então o angular é 1. E o linear? Linear é 0, é como se eu tivesse x mais 0, né? Esse 1 é positivo, então a função é crescente. Na letra E, qual que é o coeficiente angular? Mais 6. Acompanha x, 6. Qual que é o linear? Menos 2. Só que eu olho o angular, né? Para saber se é crescente ou decrescente. Então, como ele é positivo, aqui a gente também tem uma função crescente. Aqui na última, qual que é o número que acompanha o x? É o 25. Quem está sozinho? Menos 5. O angular é positivo, então a função é crescente. No número 3, pediu para a gente determinar a raiz ou zero da função. O que é raiz? Raiz é o valor do x quando o y é zero, não é isso? Então, vamos lá. Eu vou falar que o y é zero e vou colocar aqui, ó, 8x menos 16 igual a zero. Eu vou descobrir o valor do x quando o y for zero, né? Para isso, eu vou isolar o x. De que forma? Passando tudo para o segundo membro, ó. Primeiro membro antes da igualdade, segundo membro depois da igualdade. No caso aqui, o 16 está subtraindo no primeiro membro. Quando eu passar para o segundo, ele vai passar a operação contrária, que no caso, o contrário de subtrair é somar. Então, ele vai vir mais 16. Para o x ficar sozinho, eu preciso passar o 8. O 8 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, no caso, qual que é o valor do x? 16 dividido por 8, 2. Então, x é igual a 2. Então, quando o x é 2, o y é 0. Não é assim? Letra B. F de x, que é o mesmo que y, é igual a 0. Né? Então, vamos igualar a função a 0. Para a gente descobrir o x, a gente vai ter que isolar. Eu vou começar pelo 36. O 36 mais 36 menos 6x. Então, ele está somando, né? Então, ele vai vir para cá, subtraindo. Agora, o menos 6. O menos 6, ele está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. Menos vezes menos, mais 36 dividido por 6,
6. Então, quer dizer o quê? Que quando o y é 0, o x é 6. Então, como é que ficou o par ordenado? 6 e 0. Na letra C, eu vou falar que o y é igual a 0. Então, x menos 8 é igual a 0. Para isolar o x, o 8 está subtraindo. Vai vir para cá, então, somando. Então, quer dizer o quê? Que quando o x é 8, o y é 0. Letra D, f de x, que é a função de x, é o y. Então, f de x é o mesmo que y. Vai ser igual a 0. Então, ó, igualando a 0. Menos 4x mais 36 igual a 0. 36 está somando, veio para cá, subtraindo. O menos 4 está multiplicando, veio dividindo. Menos vezes menos, mais. 36 dividido por 4, 9. Então, quer dizer o quê? Que quando o x é 9, o y é 0. Vamos para a próxima. O quarto exercício pediu o seguinte: em cada representação gráfica, determine o valor da raiz. O que é a raiz? É o valor do x e o coeficiente linear e a classificação da função. Então, vamos por partes. Quando eu tenho uma representação gráfica, que é o que a gente tem aqui, quem que é o x? X sempre vai ser o lugar que vai cruzar o eixo x. Então, ó, raiz é aonde passa no eixo dos x, aqui, ó, passou no x. Coeficiente linear, quem que é o coeficiente linear? É onde passa no y, né? Se eu colocar o x valendo 0, que esse ponto aqui, o x dele é 0, não é isso? Se eu colocar que o x é 0, quer dizer o quê? Que y é igual a 3. Então, o coeficiente linear é onde passa no y. E classificar a função. Como é que eu vou classificar a função graficamente? Eu sempre vou analisar os gráficos da esquerda para a direita. Se o gráfico subiu, é crescente. Se o gráfico desceu, decrescente. Então, vamos lá. Aonde que esse gráfico cortou o eixo do x? Foi no menos 4, não foi? Então, x é igual a menos 4. Coeficiente linear. Qual que é o coeficiente linear? Que é o número b. É 3, né? E essa função, ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente, porque olhando da esquerda para a direita, esse gráfico subiu. Então, ela é crescente, tá? Então, no caso, a função é y igual a x mais b. Quando eu represento graficamente, o que eu consigo ver? Eu consigo ver o valor do coeficiente linear, eu consigo ver o valor do x, mas o angular eu não vejo o número, eu vejo o sinal. Eu sei se ele é mais ou se ele é menos, eu não vejo o número, tá? Na letra B, qual que é o valor do x? Quem cruzou o eixo do x? Não foi o 5? Então, o valor da raiz é 5. E o coeficiente linear, que é o número b, qual que é? Menos 1. Se eu olhar esse gráfico da esquerda para a direita, ele subiu, não subiu? Então, a função é crescente. Na letra C, aqui, qual que é o valor da raiz? Quem cruzou o eixo do x? X é igual a 6. Quem cruzou o eixo do y? Que é o coeficiente linear, que é o número b? 2. Se eu olhar da esquerda para a direita, esse gráfico desceu. Então, essa função é decrescente. Já o último exercício, eu gostaria muito de trabalhar mais esse exercício com vocês, só que eu acho que nosso tempo não vai ser suficiente. É para a gente escrever a função quando a gente tem o gráfico. Que quando eu tenho o gráfico, embora eu não veja o número que representa o coeficiente angular, eu tenho informações que me possibilitam chegar até o valor dele, né? De que forma? Vamos extrair as informações aqui, ó. Já vamos direto para o exercício. Aqui a gente tem que x é igual a menos 2, né? Então, ó, aqui é o eixo do x e aqui é o eixo do y. Nesse exercício,
a raiz, que é o valor do x, vale quanto? Menos 2. Mas quando que o x vale menos 2? Quando o y for 0. Ó, lembra desse exercício aqui, ó? O exercício anterior. A raiz, pra gente calcular a raiz, né? Pra gente chegar no valor do x, o que a gente fez? A gente falou que o y era 0, não foi? Então, quando o y é 0, eu descobri que nesse caso aqui o x era 2. Como é que ficou o par ordenado? 2 para o x e 0 para o y. Então, quer dizer o quê? Que toda vez que eu tenho a raiz, o x é 0, o y é 0. Então, ó, eu tenho que o x é menos 2 quando o y é 0. E esse daqui, né, o coeficiente linear, né, o número b, quanto que ele vale? 4. Então, ó, na função y igual a x mais b, a gente tem que o y é 0, a gente quer descobrir o a, embora já saiba que ele é um valor positivo. Então, eu quero saber o a. O x, quanto que vale o x? Menos 2. Mais o b, quanto que vale o b? O b vale 4. Fiquei com uma variável só. Tem como eu descobrir? Tem. Menos 2 vezes a, menos 2a. Mais 4, que vai ser igual a 0. Só giramos a equação. O primeiro membro passou a segundo e o segundo passou a ser o primeiro. Para eu isolar, para descobrir o a. O 4 está somando, veio para cá, subtraindo. O menos 2 está multiplicando, passou dividindo. Menos vezes menos, mais. A função é crescente, esse gráfico está subindo. Então, tá certinho, tem que ser mais. 4 dividido por 2, 2. Então, quer dizer o quê? Que o coeficiente angular é igual a 2. Juntando todas as informações, como é que ficou a função? Y, que é igual a x mais b. Então, ficou que y é igual a 2 vezes o x mais o b, que é 4. Então, qual que é a resposta? Essa daqui, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.